Que o Senhor, Pai, mande seu Espírito Santo aqui agora. Que não seja mais a irmã que esteja falando, mas sim as palavras que o Senhor quer nos entregar, meu Pai. Que sejam palavras duras para que nós pensamos bem nas nossas atitudes, mas também palavras de amor, que só o Senhor sabe dar, Pai. Então, Senhor, que o Senhor ponha, Pai, toda a unção que o Senhor tem na nossa irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Eu te amo, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. A palavra se encontra em Jeremias, capítulo 38, versículo 7. Jeremias, capítulo 38, versículo 7. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham colocado a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria a fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Repita comigo, igreja. Pois não há mais pão na cidade. Pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira a Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei. Por debaixo da tesouraria tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas e embocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. Ainda no livro de Jeremias, capítulo 39, versículo 16. Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei daquele dia, diz o Senhor. Não serás entregue na mão dos homens, perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa palavra, louvo a Deus por todos que estão aqui. Hoje a gente tinha pregador, mas sempre eu fico na retaguarda e eu fico esperando a minha oportunidade. E essa palavra já estava selada, já estava preparada já umas 3 semanas. E eu louvo a Deus por todos que estão aqui, porque Deus quis que a palavra fosse revelada nessa noite. A palavra vai falar desse homem com o nome de Ebed-Meleque. Você nunca mais vai esquecer desse homem. Ele era um escravo do rei de Israel, da terra de Judá, um servo do rei. Ele era um etíope, ou seja, ele não era judeu, não era de Jerusalém, nem de Israel, mas era de uma terra estrangeira, porém estava a serviço do rei de Judá. Este homem foi até o rei Zedequias, dizendo para o rei que haviam jogado Jeremias no poço, no calabouço, e o poço não tinha mais água naquele
naquele poço, só tinha lama. E ele foi clamar ao rei: rei, pelo amor de Deus, fizeram maldade para Jeremias, tacaram ele no poço, porque eles temem a palavra de Jeremias. Jeremias profetiza que vai vir Nabucodonosor, vai vir um rei de países distantes para tomar a sua posição. Vai vir homens poderosos, homens valentes para tirar você do trono. Mas Deus usa a boca de Jeremias porque ele é um escolhido de Deus. E os teus soldados, os teus servos não aceitam que ele profetiza, porque estão desencorajando o exército de Judá. Porque ele profetiza que não adianta recuar, tem que se entregar para o rei que vai tomar Judá, porque se não se entregar, vão morrer. E isso faz com que o exército perca a coragem e vai acabar se rendendo. Então os soldados pegam e tacam Jeremias no poço, no calabouço. Mas Deus, quando ele tem um propósito na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ele usa nem que for um escravo, igreja, para falar com o rei. Não foi ali um príncipe que foi até o rei clamar por Jeremias. Foi alguém insignificante que trabalhava no serviço braçal, que chegou diante do rei para clamar: rei, tacaram Jeremias no poço, e lá não tem pão, lá não tem água, lá não tem nada, só tem lama, ele vai morrer. Deus vai levantar alguém para clamar por você, ainda que eu não mereça, ainda que você não mereça. Deus, ele levanta quem quer que ele levante para clamar por você. E nessa leitura, Deus usa Ebed-Meleque. Ele chega até o rei e clama pela vida de Ebed-Meleque. Ele diz e fala, por isso que eu pedi para você repetir comigo: não tem mais pão na cidade. Não tem mais pão na cidade, porque não tem como viver sem se alimentar. E Jesus, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, Jesus disse que ele é o pão, aquele que ir até ele não vai ter fome, e aqueles que crerem nele não vai ter sede. E Deus falou fortemente comigo nessa palavra, porque Jeremias estava no poço, no calabouço, não tinha pão, não tinha água, mas Deus usa um escravo para que ele seja retirado daquele lugar, para que ele tivesse pão, tivesse água, para que ele vivesse. Ou seja, aquela pessoa que está distante de Deus não tem como viver, porque se ela não ir até Jesus, ela não vai ter pão, ela vai morrer de fome. Se ela não crê em Jesus, ela vai ter sede, ela vai morrer porque não bebe água, vai ter sede e vai ser morta. E é o que estava acontecendo na igreja com Jeremias. Mas Deus usa mais uma vez Ebed-Meleque. Não tem pão, deixa eu tirar Jeremias do calabouço, porque além de lá não ter água, não tem pão, e se não tiver pão, a pessoa morre. E Deus já estava no coração do rei de Judá, Zedequias, e ele falou: faz o que está no seu coração, vai lá e chama 30 homens e pede para tirar Jeremias do poço. Ou seja, o rei não só deixou que ele tirasse, mas levantou 30 pessoas para ajudar Ebed-Meleque a tirar Jeremias do poço. Você não vai tirar ninguém do poço sozinho. Deus vai levantar um exército. Deus vai usar você para tirar as pessoas que estão no poço, que estão no calabouço. Não tem como eu querer tirar sozinho uma pessoa do poço, da lama. Deus conta comigo e conta com 30 pessoas valentes. E o diabo muitas das vezes coloca no teu coração que você não é nada, que você é pecador, que você é falho, que você não pode, que você não faz. Mas Deus usou Ebed-Meleque e mais 30 homens. Não fala quem era, mas
Jeremias, lá no poço, um poço muito profundo, um poço muito difícil de sair, não teria como ele sair. Ainda que foi enviado 30 homens para tirá-lo, teve que ser lançado uma corda para jogar até o poço. Mas o amor de Ebed-Meleque por Jeremias foi tão lindo, igreja, que Jeremias, ele vai até a tesouraria do palácio e ele pega ali trapos velhos, roupas velhas, para que Jeremias coloque nos braços, porque a hora que aquela corda seria jogada, iria machucá-lo, porque tão grande era o poço, a profundidade do poço. Não ia só tacar a corda e puxar rapidamente, ia ser um processo doloroso, porque o poço era muito profundo. Então teria que colocar uns trapos velhos debaixo da corda, para que ele colocasse debaixo dos braços, para que a hora que suspendesse Jeremias não cortasse, não machucasse. E quando nós estamos na presença de Deus, igreja, é como se fossem esses trapos velhos. Quando a gente chega na presença de Deus, quando a gente chega na presença de Deus, o diabo, sabendo que a gente está no fundo do poço, ele muitas das vezes vai querer nos machucar dentro da igreja, vai querer nos ferir dentro da igreja, para que a gente perca a comunhão. Mas Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que coloca tipo os trapos juntamente conosco para poder dar sustentação. O que significa, pastora, esses trapos? Muitas das vezes é um irmão que ainda não está liberto, é ainda um irmão que não vale nada, mas é alguém que está ali te sustentando. Deus vai usar um trapo velho para levantar aquele que está lá, para não machucar, porque muitas pessoas que estão na posição, que se sente santa, que se acham alguma coisa, igreja, muitas das vezes vem com uma palavra dura, e você não suporta o processo de ficar na igreja, não suporta o processo de crescer na presença de Deus. Mas Deus usa trapos velhos dentro da igreja, pessoas que ainda não são reconhecidas, que me perdoem a expressão de chamar pessoas que ainda não estão bem preparadas, de trapos velhos, mas é esses trapos que não deixam essas pessoas saírem da igreja, pessoas que ainda não valem nada, mas Deus usa ela numa palavra para te levantar. Deus usa essa pessoa que ainda não tem muito preparo para te dar um apoio, uma palavra amiga. Isso é para você ver o quanto que nós somos importantes, porque na verdade nós somos trapos velhos mesmo. Quem é maravilhoso, quem é tudo, quem faz tudo é Jesus. Quem está falando na minha boca nessa noite, igreja, é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não me usasse, da minha boca não sairia nada. Mas ele me usa para te dizer que ainda que a gente é trapo velho, que ainda nós não somos nada, ele quer usar nós para levantar pessoas e não deixar elas serem machucadas na presença de Deus. Aleluia. Igreja, o mundo, ele muitas das vezes ele joga a pessoa no poço, ele joga e não quer tirar, ele quer deixar a pessoa no fundo do poço, porque ele diz: não presta, não serve, não vale. Mas que nessa noite eu e você venha ser como Ebed-Meleque, igreja, que venha colocar a corda para puxar o profeta Jeremias, e não só a corda, igreja, mas que também com os trapos velhos, ainda que o que pouco tivemos, venhamos ser usados para estar levantando um irmão aqui na igreja. Igreja, se você entender a profundidade dessa palavra, você vai ver o quanto que é importante a tua presença na igreja, o quanto é importante você na presença do Senhor, porque, igreja, muitos podem não dar nada por você, mas você vai ser usado como essa corda para estar levantando muitos profetas, mulheres, homens de Deus, crianças que
estão desesperançadas, sem esperança. Vai usar você para tirar essas pessoas do calabouço, do fundo do poço. E quando for tirada ali, essa pessoa será alimentada com o pão e com a água, que é Jesus. Igreja, eu só tenho que agradecer a Deus pelo dia que Ele me chamou e o dia que Ele me escolheu. Porque a gente sabe que estuda a Bíblia, que a gente só tem o dom de semear. A gente vai pregando, vai falando de Jesus, vai tacando a semente, que é Jesus. Mas só Ele que pode fazer crescer aquela sementinha no teu coração. É Jesus quem te chamou aqui nessa noite. É Ele que te escolheu aqui nessa noite. Mas você tem que abrir o teu coração. Você tem que abrir a porta do seu coração, porque Ele não é entrão como o diabo. O diabo, ele entra e faz um arraso na sua vida. Ele destrói tudo. Ele não tem dó, ele não tem educação, ele não pede permissão para entrar na sua vida. Mas Jesus, ele é educado, ele só vai entrar se você deixar ele entrar no teu coração. Então você tem que abrir o seu coração para que ele venha te chamar para fazer parte do reino de Deus. Porque nós estamos aqui, igreja, nessa terra, como você já sabe, somente de passagem. A gente quer conquistar casa, carro, bens. A gente quer uma vida boa, sim. E é para a glória de Deus, a gente tem que ter, sim. Mas isso não pode ocupar a sua mente, não pode ocupar a sua ansiedade, porque, igreja, a gente vai partir. E para partir não é só com cabelinho branco, não, porque hoje em dia quase não se vê velhinhos. Tá todo mundo morrendo cedo. Os jovens estão morrendo. Eles dizem: quando eu ficar velho eu aceito Jesus. Ainda falam isso, igreja, mas para morrer basta estar vivo. E Jesus quer que você um dia vai morar com Ele, mas só vai morar aquele que entregar a vida aqui nessa terra, aquele que renunciar neste mundo, renunciar o desejo da sua carne, renunciar o pecado, renunciar tudo aquilo que distancia da presença de Deus. E encerrando a palavra, igreja, no final de Jeremias 39, que eu li aqui para vocês, versículo 16, Deus pede para Jeremias ir até Ebed-Meleque, porque Judá já tinha sido invadido. Nabucodonosor veio com suas tropas, seus exércitos, fez o povo de Israel escravo, de Judá escravo, levou para a Babilônia. Mas diz para Ebed-Meleque, Deus pede para Jeremias falar para Ebed-Meleque, diz para Ebed-Meleque que aquilo que ele teme, que morrer na mão dos inimigos, não vai suceder a ele, porque ele fez uma boa obra. Ele tirou do fundo do poço aquele que estava caindo. Oh, aleluia! Igreja, quando você tira um irmão do fundo do poço, e eu já estou encerrando, Deus não vai esquecer das suas obras. Ele envia Jeremias, o profeta, até aquele escravo. Imagina Judá sendo invadido, muitos sendo mortos porque não queria se entregar, morrendo à espada, muito sangue, muitos acorrentados, aquela fila, muitos apanhando a chicotada, e Ebed-Meleque ali ileso. E ainda Jeremias teve a liberação do soldado para ficar lá em Judá livre, solto. E Deus ainda pede para ele: vai até Ebed-Meleque, fala para ele aquilo que ele teme morrer, ele teme ser morto. Fala que para ele não, para ele a alma dele vai ter dias, vários dias, porque ele fez uma boa obra, ele cuidou do meu servo, ele ajudou o meu servo. Então, igreja, nunca deixa um homem de Deus, uma mulher de Deus no fundo do poço, ainda que calunia, ainda que critica. Seja um Ebed-Meleque, lança a corda no poço, lança os trapos, socorre para que ele saia do
amém, igreja? E assim eu encerro. Fica para a bênção final, já estou encerrando. Que Deus venha ter falado ao coração da igreja. Apóstolo, faz a oração final para elas terem a bênção. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu agradeço.